Ao contrário do que muitos pensam, ler não é sobre adquirir conhecimento. Esse não é o seu objetivo. Ué, como assim? Você não lê para aprender? Você não lê livros para aprender coisas? Não, eu acho que não. Eu acho que existem 3 motivos pelos quais você deveria ler todos os dias, sem exagero, né? Ler todos os dias mesmo. Então eu quero fazer esse vídeo um pouco para falar sobre esse assunto, para falar sobre quais são essas 3 razões de por que você deveria ler todos os dias, por que é tão difícil manter o hábito da leitura e qual que é a minha solução para esse problema, beleza? Então, sejam bem-vindos. Para começar, ler todos os dias te dá ferramentas para lidar com os problemas da sua vida. É o que eu chamo de paz, né? O que os gregos chamavam de ataraxia, né? Um estado de paz profunda no qual você não é abalado pelos problemas que vão acontecendo, né? Porque quando os problemas da vida chegam, porque eles chegam para todo mundo, você precisa conseguir resolver esses problemas, lidar com esses problemas sem se desesperar, né? Sem colocar todos esses estresse nas pessoas que você gosta, ao seu redor, sem tomar decisões burras porque você está emocionado. Você tem que conseguir resolver essas coisas de uma forma tranquila. E para isso, a leitura é uma ferramenta poderosíssima, né? Você adquire esse negócio de saber que você sabe resolver as coisas, entendeu? Se você já leu muitos livros de finanças, por exemplo, você desenvolve uma certa confiança de que você sabe lidar com dinheiro. E de que você consegue lidar com problemas financeiros se eles aparecerem. Você sabe onde investir, você sabe o que são, como funcionam os impostos, você sabe como guardar dinheiro, você sabe como funcionam essas coisas. Então, quando os problemas relacionados a dinheiro aparecem, você não está desesperado, você não toma decisões idiotas que podem simplesmente, estragar a sua vida. Ou te jogar para trás em muito tempo, né? Te fazer perder muito tempo. Por quê? Porque você já sabe resolver o problema, cara. Você já entende, você já sabe qual é o caminho. E mesmo se você não sabe exatamente o que fazer, você sabe onde procurar, entendeu? Você sabe que você tem confiança de que você consegue aprender coisas. Essa é a mágica do negócio. Não é sobre você saber tudo e como resolver tudo. É que se você saber é você ter a confiança de que se der merda, eu sei como aprender, né? Eu não tenho medo de, por exemplo, ser demitido. Por quê? Eu da IA roubar o meu trabalho. Por quê? Porque, se roubar meu trabalho, eu vou aprender a fazer o trabalho, entendeu? Se eu ser substituído, eu vou encontrar uma coisa que não dá pra me substituir. É só aprender. Eu sei aprender, eu sei fazer isso, né? É uma coisa que você já fez de novo, de novo, de novo. Se pra mim, né, se é só ler livro, eu sei ler livro, entendeu? Eu consigo ler livro e eu consigo ler um monte deles. Isso te dá uma certa confiança e uma certa paz. A segunda razão pela qual você deveria ler todos os dias é para melhorar a sua comunicação, né? Nada melhorou a minha comunicação, minha oratória, mais do que ler livros. E não é porque você aprende palavras novas, né? Não é exatamente isso. Claro, você pode aprender palavras novas, aumentar seu vocabulário, mas não é exatamente isso. É por quê? Porque você entra em contato com um resumo, né? uma organização do pensamento das mentes mais brilhantes que já existiram. Né? Vem comigo nessa lógica que vai fazer sentido, tá? Me acompanha. É o seguinte, para você escrever um livro, né, você precisa de tempo de pensar, né? O que é escrever? O que é escrita? É você organizar as suas ideias num papel de forma linear, né? Não tem como você mostrar numa imagem, você não precisa estar tudo tão organizado. Você pode jogar tudo na imagem assim, e aí você, na sua cabeça, você vai organizando as coisas, né? E às vezes você até entende alguma coisa, você sabe de alguma coisa, mas você não consegue escrever sobre aquela coisa ou colocar aquela coisa em palavras. Por quê? Porque essas ideias não estão organizadas na sua cabeça. Quando alguém escreve um livro, né, e nesse caso, no caso dos melhores livros que a gente tem disponíveis por aí hoje, né, que são, praticamente todos os livros, qualquer livro que você quiser está disponível, são pessoas que passaram a vida estudando, pensando naqueles assuntos, ou pessoas que são extremamente inteligentes, que fazem o quê? Organizam essa informação, colocam no papel e mostram para todo mundo. Então, quando você lê, e quando você lê com frequência, e quando você está exposto a esses grandes trabalhos, você melhora a sua capacidade de pensar. Você pensa melhor. Porque você aprende com a forma de pensar dos grandes gênios da humanidade. Você pensa melhor. E por pensar melhor, você se expressa melhor, porque a expressão nada mais é do que você falar
de forma organizada as ideias que estão na sua cabeça. É tipo escrever, porra. É tipo escrever, mas em vez de você colocar no papel, você fala com a sua, você usa essa outra ferramenta que são a sua voz, as suas cordas vocais, para passar essa informação. Por isso que ler melhora a sua comunicação, porque você pensa melhor. Pensando melhor, você se expressa melhor. E aqui que está o pulo do gato. Se expressando melhor, você se relaciona melhor. Qual que é o grande problema dos relacionamentos, das pessoas se relacionando com outras pessoas, tanto relacionamentos amorosos quanto amizades, relações de trabalho? Comunicação. É a gente se entender. Duas pessoas completamente diferentes, com valores diferentes, com ideias diferentes, com criações diferentes, com referências diferentes, se entenderem e trabalharem juntas para construir alguma coisa. Isso pode ser um relacionamento com um casamento, isso pode ser um namoro, isso pode ser uma relação de trabalho, um sócio, uma empresa que está fazendo, funcionário, pode ser qualquer coisa, cara. Por quê? Você conseguir se comunicar melhor é a habilidade mais valiosa que existe. Você se relaciona melhor com as outras pessoas e nesse relacionamento melhor com as outras pessoas, você cria coisas melhores, você constrói coisas melhores e mais duradouras e mais impactantes para o mundo. Não adianta você querer mudar o mundo, beleza, você quer mudar o mundo. Tu não consegue fazer um discurso na frente das pessoas. Você não consegue apresentar a sua ideia, né? Ah, beleza, eu quero mudar o mundo, eu quero acabar com a fome no mundo, eu quero, né, resolver os problemas de guerra. Beleza, cara, você conseguiria levantar dinheiro para sua causa, para essa causa que você defende? Você conseguiria fazer, né, apresentar para, sei lá, para pessoas muito bem com dinheiro essa ideia que você tem? E elas de uma forma que impacta tanto elas, que elas resolvem dar do dinheiro delas para você resolver aquele problema. Então essa melhora de comunicação, ela permite que você crie mais impacto no mundo, e não só isso, ela te deixa mais feliz, ela melhora a sua qualidade de vida. Por quê? Porque nós somos criaturas relacionais, né? Nossa felicidade, as melhores coisas que a gente vai fazer na vida, as coisas que vão deixar a gente mais feliz e cheio de propósito, são coisas com outras pessoas. Relacionamentos, é família, é construir o seu negócio, né? Crescer na sua empresa, você ter amigos que estão ali do seu lado. E melhorando a sua comunicação, você melhora todos os seus relacionamentos. Melhorando os seus relacionamentos, você fica mais feliz, satisfeito, amado, cheio de propósito. E por último, a terceira razão, caso essas duas não tenham sido razão suficiente ainda para você ler todos os dias, temos a densidade pessoal. Densidade pessoal é um termo que eu arrumei de um livro chamado Breaking Bread with the Dead, né? Que é Partindo Pão com os Mortos, de um crítico literário inglês. E ele apresenta esse termo, que eu não sei se ele que criou ou se eu vi ali só pela primeira vez, que é o termo da densidade pessoal, né? Então, se imagine que o mundo que a gente vive hoje é um grande rio. Você tem informação rápida, constante, correndo, trends novas, ideologias, ideias modernas, acredite naquilo, notícias, tudo aquilo que vai acontecendo ao mesmo tempo, né? E você como uma pedra naquele rio. Quanto mais denso você for, menos você vai ser levado pelo rio, né? Se você for só uma pedrinha, se as suas ideias, se a sua capacidade de defender as coisas que você acredita, né? Se as coisas que você acredita, elas têm a densidade de uma pedrinha, cara, você vai ser levado pela correnteza. Você vai ser jogado de um lado para o outro por tendências novas, por ideias novas que vão aparecendo, pelo que a mídia fala que você tem que gostar de fazer. Quando você vai lendo esses clássicos, esses grandes livros, adquirindo esse conhecimento, né, tendo contato com essas ideias, com a literatura, com a filosofia, com a arte, você vai desenvolvendo densidade pessoal, ou seja, você vai desenvolvendo uma série de ideias refletidas, pensadas e que têm valor para você. Então, quando essas ideologias elas tentam te tirar do seu lugar e te fazer se desesperar e tomar decisões apressadas e defender coisas que você, né, sente que deveria defender, essa densidade pessoal ela permite com que você fique ali parado até você olhar para o que está acontecendo de verdade e aí tomar uma decisão do que você vai fazer. Ela te permite agir de uma forma mais intencional e com mais propósito e com mais de si mesmo, mais presença. Quando você não faz isso, cara, você vira massa de manobra, entendeu? É você feito de idiota por qualquer um que falar de uma forma um pouquinho mais convincente. Se você não define a forma com que você vai viver a sua vida, alguém vai definir essa forma pra você.
Alguém vai definir isso pra você. E quando você tem essa identidade pessoal, você consegue perceber o que está te influenciando. Né? Por que você está vivendo a vida do jeito que você vive? Esses livros te fazem pensar nessas coisas. E aí você se torna mais único, você desenvolve a sua personalidade, você se torna mais individual. Né? Individual não no sentido negativo de individualista, mas no sentido de único. E por esses 3 motivos eu acredito que você deveria ler todos os dias. Né? Não tem nada a ver com adquirir conhecimento, tem a ver com você desenvolver essa paz, essa presença e esse propósito para a sua vida. Beleza? E por que é tão difícil, então? Por que é tão difícil manter o hábito da leitura? Também, novamente, eu separei 3 motivos aqui. O primeiro é porque durante a nossa vida toda a gente vê leitura como uma obrigação. Às vezes, já não sei se aconteceu isso com vocês também, né? Ou se é uma coisa que é comum, que é quando a criança faz alguma merda e os pais eles falam como eles colocam a leitura como punição, né? Você não pode jogar videogame, você vai ter que ficar lendo no seu quarto, né? Ou até na escola, crescendo, você tem a leitura como uma obrigação. Você tem que ler esses livros para o vestibular, você tem que ler esses livros porque cai na prova. Se você coloca uma coisa como obrigação para um jovem, né, para uma criança, para um adolescente, o que ele vai querer fazer? Não ler, porra. O oposto do que você tá falando. Não fazer a obrigação dele. Por quê? Porque é um negócio meio de revolta, assim. De tipo, não vou fazer essa porra então, já que você tá mandando eu fazer. E a gente carrega isso, a gente meio que esquece a leitura, a gente carrega isso pra nossa vida toda, de que ler é uma punição, é uma obrigação. E é óbvio, você não quer fazer coisas, ninguém gosta de fazer as suas obrigações, a gente faz porque a gente é obrigado, porque é uma obrigação. Né? Eu não conheço ninguém que acorda às 5 da manhã, numa segunda-feira, com um puta de um tesão de pegar ônibus pra ir trabalhar, entendeu? E se a pessoa tem isso, eu suspeito. A gente faz por quê? Porque é uma obrigação. Então a gente tem meio programado na gente ver a leitura como obrigação. E a gente, né, como um segundo motivo, também meio conectado com esse primeiro, é que a gente não é treinado, a gente não é ensinado a estudar sozinho. É como que você faz uma coisa que você nunca aprendeu, que ninguém nunca te ensinou, que ninguém nunca te apresentou como uma possibilidade. Pensa nisso, cara. Quando você sempre crescendo, quando você sempre imaginou estudar, aprender, você não imagina você sozinho, ir aprendendo sozinho, indo atrás sozinho. Você pensa no quê? Faculdade, escola, cursos, cursinho. Você vai fazendo as coisas, você imagina que para que você aprenda alguma coisa, você é ensinado a isso, para que você aprenda alguma coisa, você tem que se matricular numa instituição. Né? Você tem que ter alguém mandando você fazer o negócio. Tem que ter alguém te falando pra você fazer, senão você não consegue fazer sozinho. A gente é treinado pra ser produtivo que nem um cachorro é treinado pra ser produtivo. A gente é treinado pra ser produtivo quando tem alguém mandando. Por isso que as pessoas elas terminam o colégio e elas vão pra faculdade e elas dão umas despirocadas, elas ficam malucas, elas trocam o dia pela noite, elas vão pra festa todo dia, elas ficam meio lelé, entendeu? Por quê? Porque você não tá acostumado com essa liberdade. Você não tá acostumado a ser dono do seu próprio tempo. E você junta isso com... beleza, agora como adultos você tem um pouco mais de controle sobre o seu tempo e você vê leitura como uma coisa chata e uma obrigação, é óbvio que você não vai ler. Né? E o terceiro motivo, cara, que eu acho que também é triste, mas é o mundo que a gente vive hoje, né? A leitura ela não tem resultados mensuráveis, né? Você não lê... Você não é... Não dá pra colocar no seu currículo que você lê livros, entendeu? Não dá pra colocar num aplicativo de relacionamento que você lê livros, né? Elas não são... As pessoas não conseguem olhar pra você e saber que você lê livros. A leitura não tem resultados mensuráveis. Né? Você não lê... Quanto mais livros você lê, mais dinheiro você ganha. Não tem nada a ver com isso. Né? Não é que nem uma certificação, por exemplo, que você coloca no seu LinkedIn, que você coloca no... Né, que você mostra do seu currículo, assim, sei lá. Não é que nem um shape que você, te tira foto, você tá vestido, você tá com shape, assim, pá, né, monstro, isso aqui, pá. E as pessoas veem que você tem o shape. Leitura não tem resultados mensuráveis, eles acontecem dentro de você. Eles acontecem de forma sutil. E como a gente vive num mundo muito materialista, ou seja, só o que importa é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, não é valorizada uma transformação sutil, interior, silenciosa e profunda. Né? Se é você olhar pro Instagram
Quem que faz mais sucesso? Quem que os anúncios convertem mais? Quem que tem mais seguidores? É o cara que tá postando fotos com coisas que chamam atenção. Com Lamborghini, com carrão, com, né, casa foda, com mulher bonita, não sei o quê. O cara que aparece falando sobre livros, ele tem menos destaque, é óbvio. Porque é um mundo muito material que a gente vive. E o que é mais valorizado são as coisas materiais. E aí quando você junta essas duas coisas, todas elas existem na nossa cabeça de uma forma meio inconsciente durante a vida. Ler é uma obrigação, é chato, eu não quero ler é punição. Cara, se eu quiser aprender alguma coisa, eu tenho que me matricular numa faculdade, eu tenho que me matricular num curso, eu tenho que fazer uma certificação. E vou ler pra quê? Eu não vou, né, ganhar mais dinheiro lendo, eu não vou mais, eu não vou meter um shape melhor tendo lido um livro, entendeu? Você lê um livro, não acontece nada, você lê o segundo livro, não acontece nada, você lê o terceiro livro, não acontece nada. Aí depois de 1, 2, 3 anos que você já leu vários livros, você começa a perceber o impacto que aquilo teve. Você fala assim, caralho, é verdade. Nossa. Às vezes tem um livro que você leu o livro uma vez e você fala assim, puta, beleza, mudou minha vida. Mas esse não é a maior parte das pessoas, entendeu? Você vai observando essas transformações acontecendo de forma sutil e ao longo do tempo. Então não é tão sexy, né, de vender isso. E é um mundo de vendas, é um mundo comercial, é o capitalismo, não sei o quê. Beleza, ok, entendemos essas duas coisas. Por que é importante ler todos os dias? Por que é tão difícil manter esse hábito? Né? E agora eu quero te falar sobre a minha solução. Claro? Porque se eu estou fazendo esse vídeo, né, se esse canal tem os inscritos que tem, se as pessoas veem, se as visualizações não estão mentindo para mim, eu consigo ler livros. Né? Eu consigo ler livros todos os dias e eu consigo ler livros de forma consistente. E eu tenho várias outras coisas que eu tenho que fazer na minha vida. Né? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa para tomar conta, eu tenho amigos, eu sou uma pessoa comum, né? Eu não sou um influenciador. No seu sentido de que eu vivo da internet, meu trabalho é gravar vídeos. Meu trabalho não é gravar vídeos, eu tenho um trabalho normal, né? De pegar ônibus 3 horas por dia e ter que bater ponta, entendeu? Mas, mesmo assim, né, tendo passado pela faculdade, né, trabalhando, trocando de trabalho, com relacionamento, sem relacionamento, com mais amigos, com menos amigos, eu consigo continuar me mantendo lendo todos os dias de forma sustentável. E não só isso, cara, essa é uma das coisas mais importantes que eu faço na minha vida. E não é de um ponto só de teoria que eu tô te falando isso, é um ponto prático também. Então, pra você ler todos os dias, tem alguma coisa que você precisa fazer. A primeira delas é quebrar esses bloqueios que a gente falou anteriormente, quebrar essas ideias de que ler é uma obrigação, quebrar a preguiça, quebrar a procrastinação, quebrar essa falta de motivação que a gente tem de pegar um livro. Cara, se você tá acostumado a ficar vendo TikTok, Reels, videogame, Netflix, cara, é muito difícil você pegar um livro, né, sem nenhuma preparação, sem nenhuma ideia sobre o assunto, simplesmente pegar um livro e ler. Porque você vai começar a ler, você vai ficar com sono, você vai perder o foco, você vai começar a pensar em outras coisas. Você não está acostumado com isso. Então a gente tem que quebrar esses bloqueios. E a gente tem que, depois de quebrar esses bloqueios, adotar a postura correta em relação à leitura. Né? A leitura não é simplesmente do jeito que as pessoas fazem em academia, que você simplesmente pega ali, joga um bloco, beleza, 1 hora, vamos lá, pega e faz o treino. E, de certa forma é meio parecido, né? Porque as pessoas também abandonam a academia do jeito que elas abandonam a leitura. Mas adotar a postura correta que te permite desenvolver esses hábitos. Tem técnica pra isso, tem jeito pra isso, cara, eu já fiz dezenas de vezes, beleza? Depois você precisa criar uma estratégia, você precisa ter uma noção básica uma noção de produtividade de verdade, né? Porque, cara, beleza, você vai tentar aprender sobre produtividade na internet, é uma doideira do caralho, sabe? A gente falando pra você acordar 4 da manhã, a gente falando pra você trabalhar 14 horas por dia. E eu acredito que eu tenho uma visão, né, não querer soar arrogante, mas eu tenho uma visão muito saudável e muito eficiente de produtividade. Né? Eu nunca vi ninguém falando de produtividade do jeito que eu falo sobre produtividade. E isso não é pra querer babar meu próprio ovo, nem nada assim, cara. Não é falando que eu sou um gênio, nem nada dessa forma. É só que eu fui observando, eu fui estudando muito, eu estudei muito esse assunto de produtividade também. Eu fui aplicando as coisas na minha vida e vendo o que dá certo e o que não dá certo. Beleza? E aí eu acho que eu criei uma estratégia que funciona muito bem.
E quarto, você precisa desenvolver táticas para conseguir ler melhor, para conseguir ler de verdade. É o que eu falei, você pega o livro, né, depois de todos esses bloqueios, depois de todo esse esforço, você foi lá, comprou um livro, sentou, abriu o livro, pegou o livro, agora eu vou ler. E você, cara, você não consegue prestar atenção. Você não consegue manter o foco. Você termina de ler, e assim que acabou de ler, você não lembra o que você leu. Entendeu? Você não consegue explicar para uma pessoa depois o que foi que você leu. Você termina o livro e fala, pô, terminei esse livro, muito bom, hein? Beleza, sobre o que ele fala? Então, ele fala sobre... tinha um cara, né? E esse cara, ele fazia aquele negócio, né? E aí teve uma guerra. Cara, você não consegue explicar, você não lembra o que você leu. E é pra esses 4 passos, né? Pra resolver essas... Pra você ler todos os dias e ter esses 4 passos resolvidos, eu criei um curso, que é o Leitura Todo Dia, que ele é a síntese de tudo que eu venho feito nos últimos 5, 6 anos em relação à leitura, estudar sobre não só como você... não só os livros em si, mas como você lê melhor, como você aprende melhor, como você pode ser mais produtivo. E esse curso que eu fiz agora, ele é uma síntese de tudo isso, né? Então eu vou te ensinar a quebrar os bloqueios, adotar a postura correta em relação à leitura, a criar uma estratégia que vai te permitir ler todos os dias e a desenvolver técnicas para melhorar o seu foco, concentração, presença na hora de ler. E além dessas 4 aulas para quebrar esses bloqueios, você também vai receber 2 aulas bônus. A primeira delas é uma aula sobre os próximos passos, né? Então, depois que você desenvolve o hábito da leitura, e agora, né? Como que você lê mais, como que você aumenta o tempo de leitura, como que você lê melhor. Então, é uma aula sobre os próximos passos. E um segundo bônus, que é uma lista de 5 livros para iniciantes, que não só eu te dou a lista de livros, mas eu também faço uma pequena introdução sobre cada um desses livros e dou algumas dicas de como você pode ler eles e ter uma leitura melhor de cada um deles, beleza? De vários assuntos diferentes, tem livro de finanças, livro de empreendedorismo, livro de relacionamento, livro de filosofia, desenvolvimento pessoal. Então é um curso que ele é simples, direto ao ponto, prático, mas completo, né? Se você assiste ali, são menos de 2 horinhas de conteúdo, você vai ter todas as ferramentas necessárias para ler todos os dias, mesmo se você não tiver tempo disponível para fazer isso, beleza? E esse é o curso que eu dei o nome de Leitura Todo Dia, um nome bem didático, faz exatamente isso que eu estou te falando, e este curso no momento está apenas por R$ 49,90, então é um curso baratinho, é um curso que custa menos de um iFood, sei lá quanto custa um iFood hoje em dia. É um curso que é baratinho, cara, R$ 49,90, para você aprender de uma vez por todas a ler todos os dias, tá certo? Então, vai lá, o link tá aqui embaixo, é só você clicar, vai te levar para a página de vendas, ou você clica no botão aqui do lado, só clicar em comprar, colocar suas informações e você vai receber esse acesso no seu e-mail, né? Isso aí tá tudo lá, bem escrito, bonitinho, com link. Se tiver algum problema, cara, tem meu WhatsApp na página, é só você clicar ali no botãozinho do Zap. Se tiver alguma dúvida sobre o curso, é só mandar aí que eu vou responder o mais rápido que eu puder. E basicamente é isso, tá bom? Então, dá uma olhada, se é uma coisa que te interessa, vale a pena investir, porque livros eles podem mudar a sua vida por todos os motivos que a gente já falou durante esse vídeo, tá certo? Então eu vejo você lá dentro, seja muito bem-vindo, tchau, tchau.